Olá, queridos alunos da Mediação Tecnológica, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina de Sociologia. E qual é a aula de hoje, pessoal? Vocês já lembram ainda? Aula 5, isso mesmo. Hoje a nossa aula já vai mudar um pouquinho o aspecto da nossa disciplina, né? Um pouquinho vai aprofundando em alguns temas. E hoje o assunto da nossa aula é um assunto muito falado. Inclusive, assim, está sempre na mídia, está sempre nas redes sociais e, de certa forma, a gente pode dizer que é um assunto que gera muita polêmica. Por quê? Porque as relações sociais, como vocês bem sabem, são relações de conflito em muitos aspectos, né? Então, essa questão que nós vamos falar hoje, ela leva em consideração alguns dilemas éticos. Ela leva em consideração esses conflitos entre as pessoas. Dessa forma, a gente vem na aula de hoje para tentar trazer um pouco essas reflexões num aspecto histórico e da atualidade sobre o tema dos direitos humanos. É isso mesmo. O tema da aula de hoje é exatamente os direitos humanos e como a gente compreende esses direitos humanos. Como que a gente construiu ao longo da história os direitos humanos. E como isso hoje se expressa em diversas questões que a nossa sociedade vem vivenciando, vem passando, situações que nós vivemos aqui no Brasil e situações que também nós vemos acontecer em outros lugares do mundo. É isso mesmo. Então, vem comigo, vamos ver quais são os assuntos da nossa aula de hoje, além de saber que é sobre os direitos humanos. Vamos lá? Vamos para a tela? Bom, tá aí, pessoal, o nosso tema de hoje é sobre este direitos humanos, que é um tema, de certa forma, polêmico, mas a gente vai levar um pouco para algumas questões particulares, algumas questões históricas e também, por que não dizer, algumas questões conceituais. Então, a gente vai falar dos direitos fundamentais da pessoa humana, né? Fundamentais como os direitos políticos, sociais, né? Nós vamos falar sobre a dimensão dos direitos humanos, ou seja, a gente vai identificar na construção dos direitos humanos o que seriam os direitos fundamentais, né? Nós também vamos falar sobre os organismos internacionais que protegem, que buscam proteger, né? Assegurar que não seja, que os direitos humanos não seja algo que fique só no papel. Nós vamos falar também, no nosso último ponto da aula de hoje, sobre os direitos na atualidade. Como que a gente enfrenta algumas questões que são muito difíceis de lidar, né? Que é a questão do racismo, da xenofobia e os intensos movimentos de imigração que têm acontecido na atualidade, entre outras questões, beleza? Anotado? Nossas habilidades da aula de hoje serão em compreender que os direitos humanos de cidadania são conquistas historicamente construídas e que a participação política é indispensável para a ampliação desses direitos, e também conhecer os direitos humanos relacionando com os direitos no cotidiano, né? Os direitos fundamentais e também percebendo como os direitos humanos podem ser identificados no nosso dia a dia. Então, gente, a gente começa falando sobre o que seria os direitos humanos, né? O que é esse human rights, como aí está em inglês, como que a gente concebe a ideia de direitos humanos. Foi longa a discussão, viu, galera? Para se pensar no que seria o direito humano, houve toda uma questão histórica que a gente vai já entender daqui a pouquinho, depois do conceito, que trouxe a ideia mais universal possível que nós podemos chegar no mundo de hoje e entender que o direito humano é o direito de todos, né? Então, direitos inerentes a todos os seres humanos, que fique claro aqui pra gente, todos, sem exceção, independente de que nacionalidade, local de residência, sexo, origem nacional ou étnica, cor, religião, idioma ou qualquer outra característica que
busque conceituar ou definir esse indivíduo, né? Ou seja, gente, todos nós igualmente somos titulares dos direitos humanos ao nascer. Ou seja, a partir do momento que nós nascemos, até em alguns aspectos, enquanto estamos na barriga da nossa mãe, nós já somos titulares dos direitos humanos, né? E eles são interrelacionados. Nós temos uma série de direitos interrelacionados, interdependentes e indivisíveis. Ou seja, são os direitos que são relacionados uns aos outros e de que, para que um seja realmente passível de existir, há a necessidade de outros direitos para que se tenha uma plenitude de desenvolvimento humano. E também não podemos dividir, ou seja, fracionar o direito em várias partes pequenas para que as pessoas tenham acesso a um e não acesso a outro. Então, gente, é isso. O direito humano ele é o direito de todos, né? A gente tem aqui só uma imagem para trazer uma exemplificação, como é que eu posso dizer, dessa diversidade que nós, enquanto humanidade, temos, né? Sabe-se lá por quê? Na criação ou no desenvolvimento das pessoas, nós tivemos tantas diferenças étnicas, diferenças físicas, culturais. Se me perguntarem, professor, mas por que é tão diferente? Eu não sei dizer para vocês. Eu só sei que é assim, dizendo como é no Alto da Compadecida. Eu não sei como é que foi, só sei que foi assim. Então, eu não sei por que Deus quis que nós fôssemos tão diferentes. E por essa diferença, às vezes, as pessoas utilizam essa diferença entre os povos para subjugar uns aos outros. Ah, porque o branco é melhor que o negro, porque o indígena é melhor que o branco, enfim. A gente criou uma certa hierarquia de pessoas e de importância destas pessoas. E o direito humano, ele tenta resgatar essa essencialidade do ser humano como um sujeito importante para o mundo, como todos nós somos de alguma forma, né? Então, o direito humano é exatamente isso, esse resgate da essencialidade. Só que é fácil a gente construir isso? Não, não é fácil. É difícil a gente identificar essa importância, às vezes, em pessoas que você não gosta, você não concorda, é difícil, né? Então, nesse caminhar aí do direito humano, a gente vai ter conflitos, porque é normal em uma sociedade que se tenha isso, não é mesmo? Bom, então vamos para a história, né? Para a gente conhecer a nossa história, conhecer como o direito humano foi construído. A gente vem lá da Idade Antiga para entender mais ou menos como que isso aconteceu. Eu tenho todos os detalhes da história dos direitos humanos, dá para a gente falar tudo hoje? Não dá, mas a gente vai tentar trazer alguma coisinha aqui, tá? Bom, a gente começa então com o Código de Hammurabi, né, da antiga Babilônia, e a Lei das 12 Tábuas, né, a Lei Mosaica, a Bíblia, que é um dos livros mais lidos da história, traz códigos de ética, códigos de conduta, de como as pessoas devem se comportar, como elas devem agir, como elas devem ser punidas, de repente, quando elas erram. Então, o que a gente tem que prestar atenção? Que da antiguidade para cá, sempre houve regras para viver em sociedade. E aqueles que deixavam de cumprir essas regras eram punidos de alguma maneira, né? Também traziam a divisão entre os povos. Então, a gente tem povos diferentes, né? A antiga Babilônia, os babilônios têm as suas diferenças, né? Temos os gregos, temos os romanos, né? Os saduceus. Então, assim, a gente tem uma infinidade de povos no mundo e cada um deles construiu a sua ideia de certo e errado. Construiu a sua ideia de cultura, né? Então, todas essas, dentro da Idade Antiga, a própria história foi mostrando as modificações. Por exemplo, as primeiras regras, códigos de conduta, né? A gente tinha a ideia de que as pessoas deveriam se tratar dessa forma, olho por olho, dente por dente. Errou, vai pagar na mesma moeda, né? Ainda hoje, muito desse pensamento impera, de que se você errou, né, por exemplo, alguns códigos da Sharia, né, no caso ali da lei islâmica,
Se você roubou, você perde a mão e acabou. É assim que se resolve as coisas. Então, ainda sim, essa ideia mais tradicional, mais conservadora de lei, ela ainda impera em alguns lugares do mundo. Outros já têm um processo de mudança, de modernização, né? A própria Bíblia é dividida lá entre o Velho e o Novo Testamento, né? E muita coisa mudou, né? Muitas das ideias que se tinham no Velho Testamento, no Novo já muda ideias, muda algumas práticas. Então, assim, a própria ideia de ser humano, de ter direitos ou não ter direitos, passou, né, por essas mudanças. Uma delas que a gente pode dizer é a questão da escravidão, né? No mundo antigo, a escravidão era vista como algo normal. Havia várias formas de escravizar pessoas e não era exatamente, pessoal, pela cor de pele. Queria que deixar claro aqui para vocês que muitas pessoas acham que a escravidão começou quando houve a escravidão negra, né? A escravidão que pegavam pessoas lá do continente africano e trouxeram para as Américas. Mas não, a escravidão começou muito lá nos antigos povos e de todos os lugares do mundo. Só que a ideia de escravidão não era uma inferiorização do homem, do ser humano, por causa da sua cor. Isso veio surgir depois. A escravidão, ela tinha outros motivos, que às vezes era por dívida, por guerra, por uma questão étnica e não exatamente pela cor da pele da pessoa. Então, um povo escravizava outro pela etnicidade, por, né, se achar mais superior. Essa ideia de escravidão pela cor de pele, né, ser um negro, veio muito depois. E aí a gente teve toda essa construção mental de que o negro é escravo e sempre foi. Não era assim, gente. Isso surgiu muito tempo depois, tá certo? Vamos voltar aqui para o nosso quadro. Bom, aí a gente chega na Idade Média, né? Na Idade Média existiam escravos ainda? Claro que sim, existia escravos, né? Só que a gente tinha o quê? Na Idade Média, na Europa, a gente está falando do continente europeu, no Ocidente, ela foi marcada pelo domínio da religião cristã, né? Você sabe que o cristianismo, né, não foi Jesus que criou o cristianismo, mas os seus discípulos, depois da sua morte, eles se espalharam pelo mundo levando o evangelho de Jesus. E aí construiu-se então a religião cristã, né? Vindo de Cristo, Jesus Cristo. Então, assim, na Idade Média, a religião cristã era dominada nesse continente europeu, o que não acontecia no Oriente Médio, né, onde estava ali presente os árabes. Por isso, a gente tem uma divisão muito grande, uma cisão, né, entre o cristianismo e o islamismo, que são religiões que são as maiores do mundo, uma também das mais antigas, e elas vêm no meio do mesmo berço, né? A gente tem, por exemplo, Jesus, a presença de Jesus para o islâmico é diferente do que nós entendemos como o significado que Jesus tem para a religião cristã, né? Para o islamismo, Jesus tem um caráter especial, também é importante, mas não tem a mesma importância que tem para o cristianismo, tá? Então, assim, na Europa, a religião cristã era a que predominava, assim como todas as Américas, o Ocidente, né? Por isso nós somos um país cristão, diga-se de passagem, porque o Brasil é um dos países onde o cristianismo, né, o protestantismo é muito forte, porque fomos influenciados diretamente pela colonização europeia. Isso explica o fato de nós sermos um país, né, com o maior número de cristãos. Temos outras religiões no Brasil? Temos sim, mas, né, em termos de quantidade de fiéis, o maior é o cristianismo. De fato, né, os católicos mais, um pouco menos os evangélicos, né, protestantes. Então, assim, a ideia de direitos humanos nesse momento aí da história ainda era uma ideia relacionada a ser cristão ou não ser cristão, né? Ou seja, você seria um ser humano visto como um ser de
direitos relacionado também à questão da religião e também a sua posição na sociedade. Então, assim, se você fosse um vassalo, você tinha uma posição, né, ruim na sociedade. Então, você quase que não era nem um cidadão de direitos. Mas se você estivesse lá na nobreza, né, então você já tinha uma importância maior para a sociedade. Então, a posição social trazia esse aspecto um pouco mais de ter mais direitos ou ter menos direitos. E naquele momento a gente tinha o quê? A gente não tinha Estado ainda, não tinha Carta Magna. Isso veio depois, né? Então aí começa-se então na Inglaterra a ideia de direitos humanos aí um pouco mais começando a aparecer com o nosso jeito de entender, né? Isso lá em 1989. 1989, acho que esse ano aqui está errado, tá? Então, a gente teve o quê? Na idade pré-moderna, já começa a ter o iluminismo, né? A gente já começa a ter uma modificação da própria sociedade, né? As descobertas científicas, e aí, com isso, a própria mentalidade humana vai modificando, certo? O que nós temos aqui enquanto questões que são importantes citar para o desenvolvimento dos direitos humanos, né? As revoluções, né? As independências dos países, começam a surgir, então, os estados, né? E a própria ideia da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi um marco depois da Segunda Guerra Mundial. Mas antes disso, a gente teve a independência norte-americana, né? A independência dos Estados Unidos. Nós tivemos a Revolução Francesa, em 1789. Nós tivemos o Manifesto Comunista, em 1848. Nós tivemos a Revolução Mexicana, em 1917. A Constituição de Weimar, em 1919. E, por fim, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, que foi adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas após a Segunda Guerra Mundial, tá? Então, assim, são marcos importantes para a gente entender, são discussões, né? Foi momentos que foi necessária essa discussão dos direitos humanos na história. Agora a gente vem para as características básicas do direito humano, né? A gente tem, pessoal, isso aqui é só para vocês terem uma noção, tem curso de pós-graduação só sobre direitos humanos. Então, o que eu quero dizer para vocês é que os direitos humanos, ele é em uma disciplina à parte para estudar dentro das ciências sociais. O que eu estou trazendo para vocês aqui é o básico, como eu sempre digo para vocês. Aprofundamento vem com as leituras à parte que vocês querem fazer, vão fazer aí dentro da possibilidade de vocês, tá? Então, assim, o que a gente vai falar hoje é o básico. A gente tem outras coisas? Tem outras coisas, mas a gente não tem tempo, né? Vamos, então, aqui para entender as características dos direitos humanos. Então, os direitos humanos têm uma característica histórica? Tem, professor. Tem, sim. Eles são históricos como qualquer direito. Então, quer dizer o quê? Que eles nascem, se modificam e desaparecem. Eles aparecem com a Revolução Burguesa, por exemplo, evoluem e se ampliam com o correr dos tempos, né? Depois da Revolução Burguesa, a gente teve a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra. Nós estamos ultrapassando por outros momentos também de discussão séria sobre os direitos humanos, que é a questão das migrações, dos refugiados, agora da pandemia, que com certeza vão botar em xeque muitas das coisas que a gente fala sobre direitos humanos. A gente também teve a época do terrorismo, a gente ainda vive isso. Como o terrorismo também faz a gente repensar a questão dos direitos humanos, né? Enfim. Nós temos também uma característica que é universal, ou seja, a gente entende que toda pessoa humana é sujeita de direitos, né? Nós temos também a ideia de que o direito humano é indivisível, ou seja, não pode ser fracionado, dar um pedacinho do direito para um pedacinho do direito para outro, né? Inalienável quer dizer que não tem como transacionar ou transferir ou comercializar esse direito. Então, assim, eu vou dar o meu direito aqui, vou vender por R$1.000 o meu direito à saúde, vou dar aqui para o meu colega para ele lá ser atendido. Não existe isso.
O direito humano é para todos e não é comercializável, né? Ele é imprescritível, ou seja, não prescreve, né? E também não faz com que ele perca aquele direito. Ah, você perdeu pelo tempo que você não acessou. Você tinha o direito à saúde, mas você demorou muito para procurar o SUS, então você perdeu esse direito. Não existe isso. Direito humano é imprescritível, certo? Então, pessoal, agora a gente vai ter uma salinha de entrevistas com uma pessoa que vai nos falar um pouco sobre direitos humanos na sociedade, vai falar um pouco com vocês aí sobre essas características dos direitos humanos e daqui a pouquinho a gente volta, tá bom? Vamos lá? Os direitos humanos são um conjunto de direitos indispensáveis para nós seres humanos, que compomos uma sociedade organizada e civil. Estão ligados à liberdade, à igualdade e à dignidade. O Tiago Cita, ele é psicólogo e vai nos ajudar a entender melhor sobre esse assunto. A gente pode começar falando sobre a definição de direitos humanos? Então, a pergunta é bastante complexa, porque na verdade existem muitas escolas teóricas de direitos humanos, diferentes compreensões, né? Eu sou psicólogo, meu saber sobre direitos humanos é diferente do saber jurídico sobre direitos humanos, por exemplo. Mas enfim, atualmente, o que está rezando é a cartilha da Declaração de Direitos Humanos, de 10 de dezembro de 48, que ela nasce justamente por causa do contexto do pós-Grande Guerra, por causa das N violações, ideologia nazista, né, aquela teoria eugenista de separação por raças, enfim, de soberania da raça ariana. Aquilo resulta em uma degradação à dignidade humana tamanha que a ONU é fundada justamente nesse contexto para evitar futuros acontecimentos trágicos e enfim, catastróficos como foi, né, o Holocausto. A Declaração de Direitos do Homem, dos Direitos Humanos, porque a Declaração de Direitos do Homem, ela existiu também, foi um movimento antes, tal como o Cilindro de Ciro, que é provavelmente o primeiro código de direitos humanos, que é persa, mas enfim, ela tenta estabelecer um mínimo irredutível de direitos para qualquer homem sobre a face da terra, né? Direitos fundamentais, direitos naturais. Você tem direito porque você nasceu e ponto. Ela versa sobre direitos da criança e adolescente, direito das pessoas idosas, direitos da mulher, direitos das pessoas em privação de liberdade, direito de pessoas que têm transtorno mental, enfim, ela versa sobre quase todo tipo de amostra que a gente tem na sociedade. Agora há uma tendência bastante clara de vincularem direitos humanos unicamente à questão do sistema prisional. Mas é um erro, é uma falácia bastante grande e a gente compreende que esse é um movimento passageiro mesmo, fruto de interesses, de poder e de conjunturas conservadoras, enfim. E o que é a universalidade dos direitos humanos? Então, a universalidade dos direitos humanos é uma das maneiras de compreender isso. É justamente quando eu falei que tenta estabelecer um mínimo ético comum, um mínimo ético irredutível, que não pode ser negociado. Você tem direitos porque nasceu, isso é a universalidade. Entretanto, há uma outra escola, que é a escola do relativismo cultural. Tem um cara muito importante dessa escola que é o Boaventura Souza Santos. É muito legal porque todo o material que acha dele está em português, porque ele é português. E ele é um dos grandes teóricos do relativismo, que vai julgar justamente com a dificuldade de se estabelecer um mínimo ético comum, já que a gente não compartilha dos mesmos ideais, crenças religiosas, concepções de gênero, por exemplo, né? Na Índia existem 3 gêneros, né? Tem o homem, tem a mulher e tem a hijra. Então, assim, estabelecer um mínimo ético comum é muito louco, num mundo que, na verdade, não compartilha das mesmas crenças e valores. Existem países que rejeitam a cartilha dos direitos humanos. O relativismo cultural tenta dar importância para essas outras crenças de mundo, né? Os direitos humanos, segundo Boaventura Souza Santos, eles têm uma concepção muito ocidentalizada. Está muito em cima dos nossos valores. Brancos, europeus, burgueses, ignora pequenos povoados, pequenas aldeias, e mesmo grandes religiões como o islamismo, por exemplo. Muito obrigada, Tiago, pela entrevista. Por nada, imagina, eu que agradeço. E para você, a aula continua e até a próxima. E aí, pessoal, viram a entrevista aí? Que legal, que bacana a gente ver como que se constrói, quais são as características
do direito humano. Mas vamos voltar aqui para o nosso slide, que ainda tem muita coisa para a gente falar hoje, pessoal. Olha só, nós temos a dimensão dos direitos humanos, né? Construindo-se através de muita luta, né? Que não é fácil a gente falar de direitos humanos, muito menos de colocar em prática. Então, a gente tem aqui ó, os direitos à liberdade, que são os direitos civis e políticos, ou seja, a liberdade é um dos bens maiores que o direito humano preza e busca, né? O direito à liberdade de pensamento, liberdade religiosa, liberdade de crença, liberdade de política, né? De contestação. Então, esse é um dos direitos das dimensões dos direitos humanos mais importante. Logo seguido dele, nós temos também o direito à liberdade, à igualdade, que seria a dimensão dos direitos sociais. Direito o quê, gente? Moradia, né? Direito à alimentação, direito à escola, direito ao desenvolvimento social. Então, esse direito aqui está relacionado com essas coisas que eu falei aqui para vocês, tá? Direitos à fraternidade está relacionada aos direitos coletivos, né? Os direitos da sociedade, direito de existência, direito étnico, né? De você poder fazer parte de uma comunidade étnica e por aí vai. Vamos já entender um pouquinho deles aqui, tá? Vamos lá. Primeira dimensão é o direito à liberdade, né? Ou seja, é um direito que foi muito uma luta muito grande do próprio liberalismo burguês, né? Da ideia do caráter individual, né? Da individualidade de cada um. Então, é uma esfera que é discutida, né? O Estado deve garantir as liberdades individuais e que ele não deve intervir nessas liberdades desse indivíduo, ou seja, liberdade de crença, de se expressar, de não ser perseguido pelo seu pensamento. Isso faz parte do direito da primeira dimensão, certo? Da segunda dimensão, a gente tem os direitos do Estado, e que ele tem a obrigação, aqui é que o Estado não deve se meter e sim garantir esse direito, né? Ou seja, um Estado garantista. Aqui, o Estado já deve se meter porque ele tem que ser responsável por proporcionar condições mínimas de vida e de dignidade para as pessoas, que está relacionado à questão social, econômica e cultural, né? Então, ele tem que proporcionar essa proteção aos que não têm, que são aqueles mais fracos, né? Então, relacionado à pobreza, moradia, escola, alimentação, para aqueles que não têm, para aqueles que não têm condições de ter. Esse está relacionado ao direito da segunda dimensão, ok? O da terceira é o direito de solidariedade e fraternidade, ou seja, o direito ao meio ambiente equilibrado é uma coisa bem mais abrangente, né? O direito a uma vida saudável, qualidade de vida, o direito ao progresso, à paz e à autodeterminação dos povos. Esse está relacionado com o terceiro direito, certo? Bom, agora a gente vai falar rapidamente aqui sobre a Organização das Nações Unidas, que surgiu, né, como vocês viram aí, a gente falou, depois da Segunda Guerra Mundial. E aí ela foi fundada em 24 de outubro de 1945 por 51 países, entre eles o Brasil. Ou seja, o Brasil é um dos países signatários da ONU. E o interessante, né, é que o Brasil, nas reuniões internacionais, nas reuniões gerais da ONU, geralmente o Brasil, gente, é o primeiro país a discursar. Olha só que interessante. Geralmente o Brasil é o país que já foi muito bem visto dentro da ONU. Inclusive, quando a gente teve uma apresentação do ministro da Cultura na época, que deu o que falar na reunião da ONU. Então, a gente tem aí o Brasil como um dos signatários, né, entre outros. Quais são os objetivos básicos da ONU, né? Quais são as preocupações que a ONU tem enquanto busca, né, os seus objetivos maiores? Preservar as gerações futuras dos flagelos das guerras. Por quê? Porque ele nasceu da Segunda Guerra, né? Então, ele tinha que buscar um diálogo para que isso não acontecesse mais.
Outra, reafirmar a fé nos direitos fundamentais do homem e na dignidade da pessoa humana, promover o progresso social e formar uma cooperação internacional. Por isso que para a ONU existir, ela precisa que as pessoas, que os países sejam signatários, que estejam junto, conversando, dialogando e buscando as soluções para os problemas do mundo, ok? Bom, hoje a ONU já possui 193 países membros, né? Ele é formado pelo Secretariado, pela Corte Internacional de Justiça, pelo Conselho Econômico e Social, o Conselho de Segurança e a sua Assembleia Geral. Então, ela tem toda uma divisão e organização para que ela possa atuar, tá certo? E a gente termina a nossa aula de hoje, né, falando sobre os direitos humanos na atualidade. O que eu quero dizer com vocês sobre isso? Quais são os principais desafios que hoje a gente presencia dos direitos humanos, né? Que é o racismo, a xenofobia, migrações e outras questões. Um dos maiores desafios hoje do mundo é o processo migratório, né? Com a globalização, se transformou numa questão muito preocupante, né? Desde a segunda metade do século passado, né? Depois dos anos 2000, a gente viu que as guerras, os seus flagelos, eles provocaram uma intensa migração, né? E também essa facilidade que a globalização trouxe com relação aos meios de transporte, comunicação, turismo, desigualdades sociais e econômicas. Então, assim, essa facilidade de deslocamento fez com que as pessoas também buscassem sair desse flagelo, sair dessa situação de opressão dentro de determinados lugares que tiverem, né, conflitos. Então, assim, esse contexto da migração, né, quando a gente tem aí mais de não sei quantos milhões de pessoas saindo lá do continente africano, saindo ali do Oriente Médio, saindo aqui da América do Sul também, e se deslocando para lugares melhores em relação à economia, como Estados Unidos, né, América do Norte, Europa, isso provocou uma outra questão, um outro problema, que foi a xenofobia, né? No momento que essas pessoas começaram a se deslocar, ir para outros lugares e começaram a ser vistos como o estrangeiro, aí a gente começa ao preconceito com essas pessoas que são de fora, né? Então, nos países mais desenvolvidos, onde há um maior contingente de imigrantes, ocorre esse problema, que é a xenofobia. Você já ouviu falar na xenofobia? Com certeza você já deve ter ouvido falar, né? O que significa, então, etimologicamente, o termo xenofobia? É o xenos, que em relação a estrangeiro, e o medo. Tudo que tem fobia no final, gente, é medo, repulsa, tá? Então, medo do estrangeiro. Mas que é esse estrangeiro? Quem é esse estrangeiro que causa tanta repulsa assim, né? A gente tem aqui, por exemplo, uma imagem do asiático, não sei se é chinês, se é japonês, eu acho que é chinês, que protesta contra, quando depois que começou a pandemia, as pessoas começaram a hostilizar os chineses. E aí ele coloca aí, não sou um vírus, em várias línguas, né? Em espanhol, em inglês, e eu não sei qual é essa outra língua que ele colocou aí embaixo. Então ele quer dizer, pelo fato de eu ser chinês, eu não sou responsável pela pandemia. Eu sou só um chinês, eu sou uma pessoa que nasceu na China, sou de lá. E as pessoas têm essa xenofobia só pelo fato da pessoa ser do local que elas consideram um local ruim, né? Assim como nós temos de outras nacionalidades. Então aqui, ó, xenofobia num contexto de nazismo, por exemplo, né? Então, assim, a xenofobia geralmente ocorre em países mais ricos, né? Sempre quando o país é mais desenvolvido, com um relacionamento melhor, um lugar onde não tem tanta crise financeira, como é o caso da Europa, vai haver maior possibilidade de ter xenofobia. Então, os migrantes que chegam lá, eles enfrentam uma série de dificuldades já por ser migrantes, de não ter a cidadania do lugar. Então, ele vai enfrentar o desemprego,
criminalidade e todos os problemas concernentes a isso, tá? Então, a gente tem o quê? Um aumento do extremismo. As pessoas que não aceitam vão buscar se organizar em alguns pontos, grupos extremistas, para exterminar aqueles que eles consideram um incômodo para a sociedade. Desde negros, gays, lésbicas, pessoas de outras nacionalidades, pessoas com pensamento político diferente, e assim se cria esses grupos extremistas aí, como os neonazistas, né? Eu trouxe aqui uma matéria de 2019 que a polícia italiana desmantela uma rede neonazista, né? O novo nazismo, que surge aí a partir dessa xenofobia também, tá? E tem várias matérias, né, na mídia que falam dessa questão de vários grupos extremistas que têm surgido no mundo, gente. E é muito perigoso isso, viu? Bom, e aí o racismo também ocorre aqui no Brasil, gente. O racismo, a xenofobia, né? Então, no Brasil, a gente tem um exemplo da discriminação sofrida pelos nordestinos no Sudeste brasileiro, que o pessoal tem mania de chamar de Paraíba, né? Todo mundo que é do Nordeste, ele chama de Paraíba. Geralmente, as pessoas chamam o nordestino de nortista, a nortista de nordestino, porque eles têm mania de dizer que Norte e Nordeste é a mesma coisa. Então, assim, surgem esses estereótipos, né, negativos dentro da ideia das pessoas serem de regiões que eles consideram regiões pobres. Então, eles chamam de cabeça chata, baiano, né, referindo-se a pessoas preguiçosas, né, Paraíba. Então, assim, essas são ações, são práticas xenófobas, pessoal. É muito perigoso. Aí a gente tem aqui no Brasil também, ó, nós somos vizinhos da Bolívia. E nós também temos hostilidade com os bolivianos. Nós também falamos mal do boliviano. E também isso é considerado xenofobia, ok? Olha só, um exemplo aqui, ó, para a gente terminar nossa aula. Bolivianos sofrem racismo, xenofobia e o chamado pobrefobia. Ou seja, por conta dos bolivianos sofrerem com a pobreza, nós também não respeitamos e, às vezes, utilizamos esse argumento para rejeitar os bolivianos, né? Então, aqui, olha só, cerca de 3.000 pessoas, segundo organizadores e manifestantes, protestaram, né, em 2013, na região paulista de São Paulo, contra a morte de um menino boliviano chamado Brian Yanarico Captcha, de 5 anos, né? Ele morreu na oficina de costura em que trabalhava a família dele lá em São Mateus. Esse caso ficou bem conhecido, pessoal. Esse garotinho morreu vítima de um tiro, né? Ele morreu perto, abraçado com a mãe dele. Então, assim, vários bolivianos vêm tentar a vida no Brasil, porque a região onde eles vivem é muito pobre, né? E são tratados como verdadeiros escravos aqui no Brasil. Os brasileiros não respeitam os bolivianos e ainda o tratam como escravos. Okay? Isso também, gente, é uma forma de xenofobia. Do mesmo jeito que a gente reclama de ser tratado mal lá fora, né? Quando a gente vai para os Estados Unidos, eles chamam a gente de ratos. Eles não gostam de brasileiros lá, porque eles falam que os brasileiros vão tomar os empregos deles. A gente também aqui no Brasil pratica a xenofobia. Então, assim, a gente tem um sonho americano. Muita gente nutre esse sonho de morar fora. Mas você acha que você vai ser bem tratado lá fora? Você vai ser o estrangeiro, o migrante. E o migrante não é bem tratado. Assim também como algumas pessoas que mudam de região para outra. Ah, eu sou do norte, vou morar no sul. Será que chegando lá você vai ser bem tratado se você é do norte? Às vezes sim e muitas vezes não, né? Depende muito da região e como as pessoas veem a gente lá, né? Primeiro porque não somos brancos, aí já é um problema para algumas pessoas, né? Não aceitam as pessoas que são negras, que são caboclas, que são indígenas, e a gente vê isso todos os dias, pessoal. A gente vê essas práticas preconceituosas e racistas todos os dias. Então, o que eu estou dizendo aqui para vocês é uma realidade, não é verdade? Bom, vamos lá então aqui, acho que essa aqui é o nosso último slide do dia. Ah não, temos mais um aqui, ó.
Os direitos humanos, né? A xenofobia, então, pessoal, ela se trata de um racismo, um preconceito, uma discriminação racial, econômica e contra o estrangeiro, né? Então, como nós somos uma nação totalmente diversa, a gente precisa entender a necessidade que nós temos de agregar ao invés de segregar, não é verdade? E isso, gente, fica então para a nossa aula de hoje, tá? Essa mensagem. Vamos aprender a respeitar mais os nossos companheiros, os nossos vizinhos, a nós mesmos que somos brasileiros, mas de regiões diferentes, porque somos alguns mais brancos, outros mais negros, outros com indígenas de outras etnias. Então, mas isso não faz de nós melhor nem pior que ninguém. Então, fica essa mensagem. Vamos lidar melhor com essas diferenças, aprender a nos valorizar e valorizar também os outros, tá certo? Fica comigo, daqui a pouco a gente tem a nossa revisão.